palavra de Deus? Que comunhão tu tem tido com a palavra do Senhor? Qual é a frequência que você tem reclinado o teu coração em buscar a presença do Altíssimo? Eu não estou chamando você nessa noite simplesmente para um nível de contentamento, de agrado, não. Eu estou sacudindo a figueira. Os galhos secos têm que cair para se tornar, para ter galhos agora para produzir. Vocês vieram para ouvir o pastor ou ouvir a voz de Deus? A palavra é a voz do Senhor. A palavra é espada, a palavra é escudo, a palavra é vida, a palavra é consolo, a palavra é transformação, a palavra é saúde, a palavra é metanoia, mudança, transformação na vida de uma pessoa que precisa, que tem fome da tua palavra. Pois ela é alimento, ela é nutriente. Aleluia. E o texto ele vai começar dizendo assim, logo em Marcos, no seu capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele uma grande multidão. Veja que o que cercava Jesus era o quê? As multidões. Jesus fugia de multidão, de holoforte, de status. E a multidão perseguia Jesus porque havia milagres que eram gerados, ou seja, frutos, através de Jesus. Então, as pessoas, elas eram pescadas mediante os milagres que era produzido. Ou seja, elas eram atraídas pelo Estou sozinho aqui nessa noite? Elas eram atraídas pelo milagre. Enquanto o milagre recepcionava aquelas pessoas, havia ali a oportunidade de Jesus lançar a palavra. Por quê? Porque viria um tempo de colheita. A colheita é o juízo. E o texto vai dizer, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava sobre a terra ali, próximo a ele, olhando. E logo no versículo 2 vai dizer que ele ensinava muitas coisas, mas por parábolas. E ele também falava dentro da sua doutrina, na condição que havia uma revelação pelo Espírito Santo que havia sido repousado sobre ele. Jesus, quando ele falava, abria os teus lábios, ele falava embaixo de uma autoridade. As palavras de Jesus eram mais penetrantes do que uma espada afiada. As pessoas ficavam atônitas, assustadas com a palavra que Jesus ali trazia, ministrava diante daquela multidão. Mas por quê? Ele estava embaixo de uma autorização divina. Ele era uma autoridade espiritual. Homens na terra perseguiam Jesus, querendo titular ele como rei. E ele ignorava. Mas por quê? Ele veio para fazer a vontade de alguém. Não foi a vontade de pessoas, humanamente falando. Mas eu classifico sim a Deus. Ele dizia, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele se colocava diante de um público e trazia ensinos profundos para acessar o profundo do teu coração. Porque é no nosso coração onde essa própria parábola vai dizer, onde se concentra a terra para recepcionar a semente, que é o Espírito, a palavra. O Espírito Santo e a palavra andam juntos. O Espírito Santo, quando ele acessa o nosso coração para manter ele dentro desta casa, é necessário que nós mantemos a chama acesa. De que modo? Palavra. E hoje as pessoas, elas não querem buscar essa condição de se relacionar com a palavra. Elas não querem mais compromisso com a palavra. Elas querem o Deus que pode servi-la. Elas querem as bênçãos que Deus pode servir, mas nunca o Deus que serve as bênçãos. Satanás tem implantado doutrina ao contrário do que Jesus ele vem nos ensinando.
Há um ego que ecoa em dimensões de emoções nos dias atuais, aonde muitas pessoas, elas sentem um calafrio, mas não discernem o espírito, as profundezas das coisas que vão muito mais além do que os nossos olhos humanos podem captar. Mas por que disso, pastor? Muitos não querem se aprofundar no relacionamento com o Senhor. Elas querem tudo que o Senhor pode oferecer, mas nunca o Deus, dono do ouro e da prata. Os olhos são vertidos numa condição cuja matemática, o cálculo é eu mais eu é igual a eu. Acabou. Eu preciso estar bom, bem, e o resto é o resto. Mas o reino de Deus, a produtividade dele é aquilo que ele fala, é para os loucos. Porque é perdendo que se ganha, é perdoando que é se perdoado, é agindo com misericórdia, que também a misericórdia é estendida na nossa direção. Sabe, isso não vai entrar na mente do homem natural. Isso não pode permanecer na mente do homem natural. Mas uma coisa que permanece aos nossos corações, quando nós geramos um combustível chamado amor, que move a perseverança e que mantém a fé nas nossas vidas, é a palavra no coração. Eu preciso da palavra. De que adianta você ter um carro, mas não ter combustível para locomover este carro? Você tem um corpo, tem um coração, um espaço, na medida certa do Espírito Santo, ele repousar sobre a tua vida. Se você não tiver o combustível, a presença, se torna inútil o seu conhecimento. O que é válido não é o quanto nós conhecemos naturalmente numa eloquência humana, mas o quanto nós curvamos nossos corações diante do altar dele. O quanto nós trazemos um cerco na palavra que é gestada em nossos corações, que enraiza em todo o nosso corpo e nos faz ser movimentado pelo céu. O que as pessoas não conseguem entender, que há uma cidadania divina que é implantada em nós, que nos faz ser a luz neste mundo, que nos faz ser o reflexo de Deus, a extensão do Senhor, que nos faz transmitir aquilo que hoje tem sido perdido, tem sido ignorado, porque as pessoas acham que servir a Deus é ir no domingo, entrar numa igreja, ouvir uma palavra, ouvir um louvor. Sexta e sábado estava na putaria, vou falar logo rasgado, O pior é que a verdade, ela te confronta, porque a verdade, ela vem para trazer ao homem a oportunidade de salvação. E quando nós estamos ignorando a verdade, nós estamos ignorando a oportunidade de salvação. Na medida que você estende o conhecimento na palavra, você vê que você vai ter que estender ainda mais o seu coração nos pés dele, porque você vê o quanto nós somos pecadores. Nós somos encarecidos da misericórdia dele constantemente. A todo instante nós precisamos da intervenção dele para deitar, para levantar, para respirar em todos os momentos. Satanás pedia para peneirar Pedro do lado de Jesus. Jesus repreendia. Deus te repreenda, Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Satanás, ele pede almas. Ele olha para as pessoas que não estão com a palavra no coração. Elas estão apagadas. Quando você não carrega a palavra, quando você não tem zelo, você está sem combustível para se movimentar a um campo divino e celestial. O que nos mantém diante dos olhos do Senhor, o que nos estende diante dos olhos dele, essa luz que nós emitimos e que incomoda a treva. Todos que se movem na palavra, que buscam intimidade com o Senhor, sofrem perseguição.
Quantas vezes você curvou os seus joelhos no chão e disse: Senhor, por quê? Eu não fiz nada. Escuta, a palavra explica. Ou ele pode descer lá e explicar para você. Depende do nível que você reclina o teu coração. É níveis profundos. Existem águas profundas. Existe um espírito que está nas profundezas. Se a gente for para os mares, ele está no mais profundo mar. Se a gente subir nas maiores montanhas rochosas, lá ele estará também. Eu não sei se você está entendendo. Ele não te julga pelas palavras que você basicamente expressa no âmbito de oração. Ele julga pelo juízo que está sendo estabelecido no teu coração. Se o teu coração está de fato reclinado a Ele com temor. É o princípio para iniciar um conhecimento de quem Deus é. Temor. E é o que muitos têm perdido nos dias atuais. É o que muitos têm ignorado nos dias atuais. Preste atenção. As minhas mãos eu mantenho limpa. O que eu tiver que falar em público, individualmente, eu vou falar. Porque nos dias atuais as pessoas acham que não vai haver consequência. Todos os atos consumados está sendo registrado. Deixa de querer ser esperto demais. Está achando que tu é mais esperto que Satanás? Que conhece o homem desde que foi formado e fez o primeiro homem cair. Tu acha que é esperto, malandro, né? Tu acha que só você tem... Tu acha que... As pessoas acham que só sua mãe pariu o filho malandro. É ou não é? Preste atenção. Deus está chamando a nossa atenção nessa noite. Deus, Ele corrige aqueles que Ele ama. O diabo está pedindo almas aqui. Você tem noção disso? E Deus está entrando com livramento. Aleluia. Eu ouço o ranger de Satanás. Eu ouço ranger de fúria, de raiva. Porque Deus está intervindo nessa noite. Mas você precisa aprender a ouvir ao Senhor. Você precisa encontrar Ele. Ele é vivo. Para muitos Ele é morto, mas para muitos que buscam Ele é vivo. Para muitos que não medem esforço em buscar, em dobrar o seu joelho, em buscar na palavra, na oração, no clamor, no gemido, Ele tem prazer de se amostrar e dizer: olha eu aqui, filho, olha a evidência de quem eu sou. Ah, Senhor, tem pessoas perdendo isso aqui. Tem pessoas perdendo dentro dessa fase cronológica a oportunidade de descobrir a níveis mais profundos quem Ele é. Pessoas que somente entram para dentro da igreja para se refugiar do inferno com medo. Escuta, quem anda em espírito é movido pelo amor, pelo temor, não por medo. Quem anda pelo Espírito não anda em medo, porque a Bíblia diz: o Espírito de Deus nos dá uma ousadia. O Espírito de Deus é ousadia, é autoridade. Aleluia. Louvado seja Deus. E o de temor, os que são coagidos, os que se entregam, os que soltam o arado, os que esquecem de quem Deus é, sempre mede o tamanho da luta, mas nunca o tamanho do Deus que serve. Sempre perde a visão e o olhar de quem Ele é, mas volta os seus olhos ao problema. O desespero toma muitas pessoas. Satanás se aproveita disso, pois ele alimenta de emoções, falta de domínio, prato cheio, com sobremesa garantida. Isso causa feridas, marcas, acessos.
ele tem se infiltrado de uma forma tão sagaz na vida de pessoas, de uma forma tão silenciosa. O Espírito Santo, quando ele entra na tua vida, ele faz questão de se apresentar. O brilho é notório, a transformação é notória, os frutos é notório. Mas quando Satanás ele entra, ele trabalha silenciosamente. E quando muitas das vezes Deus usa um servo, uma serva, para trazer uma palavra de endireitamento, para trazer os nossos pés para a vereda da justiça da tua palavra, ignoram. Diz que nós julgamos. Não sou eu que te julgo. A sua consciência já está te julgando, porque você está plantado numa mentira, por ignorar a verdade. Preste atenção, aonde nós mais aprendemos é na exortação. Aonde você mais cresce é quando vem o vento, é quando vem o sol, é quando vem a tempestade, porque ela prova as suas raízes. A chuva veio, ela veio, tentou te arrancar do solo, mas você suportou. E agora? Você vai aproveitar dela as águas para nutrir o seu caule e as suas raízes. Aleluia. O sol veio, tentou secar os galhos, as folhas, mas ele esqueceu de que você tem raiz. E diante da tempestade que você passou lá atrás, mediante a tempestade de chuva, você tem reservas de nutrientes nas raízes, necessária para suportar o sol ardente. Satanás ele olha e fala: não vai aguentar o sol, não vai aguentar a chuva, não vai aguentar o vento. Escuta, o vento forte veio, mas ele veio para produzir. Ele assoprou na direção errada, ele assoprou em raízes profundas. Assoprou em pessoas que têm a palavra no coração enraizada. Aleluia. Quais foram as consequências? As folhas secas caíram, deram espaço para as novas. Eu não sei se você está entendendo. Mas Deus ele quer trazer produção na tua vida, crente. Deus ele quer trazer resposta na tua vida. Mas a gente precisa ouvir a voz dele. Como nós vamos cumprir algo sem ouvir o edito de alguém? Para nós cumprirmos qualquer tipo de ordem, mandamento, estatutos, alguém precisa me ordenar. Essa voz precisa passar, ecoar sobre os meus ouvidos. E nós temos dois sentidos. Nós temos o intelecto humano e o intelecto no espírito. O nosso coração, ele ouve a Deus. Aonde repousa o nosso espírito é no coração. Aonde o Espírito Santo repousa em nós? No coração. O Espírito de Deus se une ao nosso coração. E quando ele se une a nós, não há confusão. Romanos 5:5. Há uma identidade que é forjada, há uma identidade que é implantada. E o tempo, ele vai extrair resultados de fato, se nós somos algo produtivo ou não. Mas eu creio que nessa noite só tem cristão produtivo aqui. Eu creio que nessa noite, as folhas secas, onde as pessoas estavam julgando, falando, ó, não vai aguentar, Satanás estava dizendo, vai parar, olha lá, porque não está produzindo, a árvore do teu vizinho estava verde, os seus vizinhos estavam julgando, falando, não vai produzir, vai haver morte. Ele vai ter que ver que você foi sustentado pela graça do Senhor. Você escolheu permanecer. Quando nós escolhemos permanecer, o que Deus quer? Que nós apenas estejamos posicionados na vontade, o resto Ele faz. Pai, estou sem força.
Eu estou aperfeiçoando, fica quieto. Aleluia. Tira o espinho, não, tu tem que entender de quem você é dependente. Mata logo, não, calma, vou mandar 70, vou mandar suporte. Vou morrer de sede, não vai não, aonde eu te coloquei eu sou providência, haja água. Tem crente que ainda não pegou. Deus é um Deus de providência. Ele está dizendo, ei, não avalie a tua força, mas se mantenha na perseverança e no amor. Avalie o amor. Aonde nós podemos avaliar o amor em Deus? É a forma que nós conduzimos todas as ferramentas que Ele posiciona diante de nós, a tua palavra, a oração, o jejum, o clamor, a separação, a igreja, o pastor, os irmãos, tudo isso são ferramentas que Deus coloca diante de nós. Se você quer produzir, ser alguém produtivo, você precisa aprender isso. Os princípios, fundamentos que traz edificação para uma vida saudável diante dos olhos de Deus. Estar na igreja não vai te salvar. Refugiar em 4 paredes não vai te privar do inferno. Eu falo isso porque Deus, Ele avalia nós. Ele avalia nós pela forma que nós nos posicionamos diante dEle. Tem se posicionado com reverência, com amor, com fé, com perseverança. O texto vai seguir dizendo, ele diz para aquele povo, no versículo 3, de Marcos 4, eis que saiu o semeador a semear. Quem é o semeador? Jesus, diga comigo, Jesus. A semear o que? A palavra, diga palavra. Ele segue dizendo, aleluia, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Olha só, a palavra caiu próximo do caminho. Quem é o solo dentro desse texto? Somos nós. Quem é o solo? Eu e você. Quando nós absorvemos a palavra, a semente. Quando nós absorvemos, olha a condição, nesse versículo 5, no versículo 4, perdão, olha a condição desse solo, quando essa palavra cai próxima a ele. O texto diz, e aconteceu que semeando, ele lançando a palavra, vieram as aves do céu e a distração. Às vezes você quer buscar o Senhor, mas tem alguém dentro da tua casa que está te perseguindo. Às vezes você quer buscar o Senhor dentro de igreja e tem pessoas te perseguindo dentro da igreja. Às vezes você quer adorar o Senhor, o irmão está com o celular na mão, tirando sua atenção, sua comunhão, a comunhão de todo mundo. Às vezes você quer buscar a Deus, mas está o irmão falando de placar. A gente precisa parar com isso. A gente precisa parar com isso. Isso não é temor. Aqueles homens ficavam parados, olhando para Jesus, ministrando a palavra. Uma fonte de sabedoria divina, que estava sendo jorrada sobre os corações daqueles homens. Há uma condição cuja própria palavra diz e traz a revelação que a maioria perderam. A minoria soube recepcionar. Nós vamos ver que tem 4 etapas de solos, somente um se torna produtivo. 3, 1/3 dos anjos se perde. 3 solos se perde. Olha a condição no versículo 5. E outra terra
Caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Calma aí. Não é porque nasceu que parece crente que é, não. Vamos ver agora no versículo 6. Mas saindo o sol, aí ó. Olha as circunstâncias provando. O texto segue dizendo, e porque não tinha o quê? E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Tudo tem resultado. Toda ação gera uma reação. Satanás, pela forma que você gesticula algo, ele consegue obter de você informações do seu perfil. De repente, se eu disser aqui uma palavra que pode magoar a irmã, se eu disser uma palavra para ele, ela pode ficar chateada e pode trancar no seu quarto. O outro pode ficar com raiva, irado e falando um monte de coisa. E ela pode se sentir injustiçada, trancada. Sim ou não? Veja que a mesma palavra produz instintos diferentes, sentimentos diferentes. Tem pessoas que não estão preparadas para lidar com a palavra. Porque a palavra ela nos traz isso, uma correção para uma progressão de fé, um avanço de fé. Então, o texto vai seguir dizendo, versículo 7, olha a terceira condição do terceiro solo. E outra caiu em espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram. São as pessoas que dizem, para que igreja? Você é muito novo, vai curtir a vida. Quem está na boca dessas pessoas, você acha que é Deus? Eu te garanto que não é. Quem está na boca dessas pessoas, que julga os cristãos, que diz que a igreja julga, não. Quando você anda sob a doutrina de Cristo, o fundamento de Cristo, o ensino de Cristo, a palavra nos traz uma forma de andar aqui nessa terra. E se nós estamos posicionados e alinhados com o céu, queridos, nós vamos andar na contramão daquilo que você está amparado no mundo. Porque estão dizendo, o mundo recepciona mais do que fábula mentirosa, conto deturpado, que perversidade em querer contaminar aquilo que é puro, que é santo, a palavra do Senhor. São desculpas que diante do juízo de Deus, isso aí não vai colar, não vai entrar. Ninguém vai dar jeitinho para você passar pela fila escondido, não. Todos vão se colocar diante dele, haverá um julgamento, haverá um resultado final. Nós vamos ter que mostrar as nossas mãos, quais foram as colheitas, as produções que foram geradas. Não, mas eu alimentei um monte de gente. Eu era bonzinho. Eu só rezava todo domingo. Fazia mal para ninguém. Deus vai falar, não quero ver obra, eu quero ver frutos do Espírito. Obra Satanás tem. Escuta. Viver domínio é você negar a si mesmo. Viver domínio é um status, é uma condição que traz uma nova natureza implantada dentro de você, e o mundo ele vai te odiar por isso. O mundo vai te perseguir, as trevas que estão implantadas nos corações presunçosos de pessoas que estão iradas, presas dentro dos seus próprios egos, elas vão ser instrumento de Satanás para tentar te ferir, para tentar ejetar no teu coração o sentimento que elas carregam. Mas por quê? Porque elas escolheram andar segundo aquilo que achavam, dentro de um padrão de engano e uma mentira. Pessoas que estão presas dentro do teu próprio consciente e não buscam a revelação de uma consciência profunda, cujo próprio Espírito fala na palavra. O próprio texto diz, Jesus falava em parábolas. Nós vamos chegar lá. Ele falava em parábolas. Ele dizia assim no versículo 11, ó. Glória a Deus. Ele diz no versículo 9, perdão. Eu vou voltar no versículo 8, eu já chego no 9 para vocês pegarem a palavra. Amém? Versículo 8. E outra caiu aonde?
em boa terra, é o teu coração. É o teu coração. Se não tivesse algo bom em você, você não estaria aqui, eu tenho certeza. Mas a palavra está sendo lançada. A recepção. Agora é de zelo próprio seu. Como você vai guardar a palavra? Como você vai preservar ela? De que modo? De que forma? Tu anseia esse zelo a níveis mais profundos, mas não conhece, não entende? Deus deixou pastores para isso. Deus deixou líderes para isso. Para instruir. Mas quando você está empoderado no seu achismo, no seu conhecimento, no seu fundamento, fundado no que já está caído e mais afundado ainda, aí é mais cego guiando mais cego, mais torto ficando mais torto. E qual é o resultado de tudo isso? Morte espiritual. E a igreja produzindo, mas não vendo que a igreja está produzindo. Vai dizer que a igreja está julgando, por quê? Está no time oposto. Mas acha que faz parte da igreja. Mas lá em 1 João, salvo engano, capítulo 4, versículo 7, vai dizer: muitos saíram porque nunca fizeram parte, nunca foram de nós. Aleluia. Então muitos usam a desculpa em dizer que a igreja julga para estar no mundo desfrutando de prazeres. Mas a verdade é que o mundo nunca saiu de dentro da pessoa. Ela simplesmente se rebelou de uma forma e usou de desculpa. Porque a gente sabe que o resultado são os frutos que a gente carrega dentro do nosso coração. A Bíblia diz que melhor o fim das coisas do que o começo. Então a gente vê o ânimo, a emoção nos dias atuais tomar conta de pessoas, mas lhe falta perseverança e amor. Essa fé não é condicionada. 1 Coríntios 13 vai dizer: entre o amor, a fé e a perseverança, o amor, o maior deles é o quê? Ele está ignorando a fé e a perseverança? É um tripé. São atributos que condicionam a fé, que traz a revelação de fato o que é uma fé genuína ou uma fé fingida. O que persevera e vai até o fim, fé genuína. Paulo diz: combati um bom combate. É guerra, filho. É guerra. O cristianismo não é para amadores, para pessoas inconstantes na fé. E o que é ensinado nos dias atuais é: vem que Deus vai te dar isso, isso e aquilo. Ele dá se Ele quiser. Ele dá se Ele quiser. O caminho dos homens te ensinam isso. Vai que Deus vai resolver. E você que se embolou, você vai ter que resolver, cara. Existe um juízo de Deus, Ele diz: tudo que o homem plantar, ele vai? Você plantou justiça na terra, você colhe o quê? Justiça. Plantou injustiça na terra, colhe injustiça. Aqui e naquele grande dia. Aí tu embola tudo e quer que Deus resolva o seu problema? Não. Existe um espírito de sabedoria para aqueles que têm temor. Existe um espírito de conhecimento para aqueles que têm temor. Existe um espírito de fortaleza. Isaías capítulo 11, no seu versículo 2, vai nos trazer claramente os 7 espíritos que compõem um homem, um caráter. O Espírito, ele repousa aos nossos corações. O Espírito, ele vem para trazer produção. Ele revela esses frutos nas nossas vidas. O Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Para que se aplica isso? Para viver uma vida com Deus. Não é aqui na terra, com Ele. A terra simplesmente quer te separar dEle. Dá um outro microfone aí. A terra simplesmente quer te separar dEle. Quer cortar sua comunhão com Ele, a sua conexão com Ele. Porque você é a imagem do Senhor refletida nessa terra. E o diabo, ele odeia a luz, porque Deus diz, o próprio Jesus disse: eu sou a luz desse mundo. E quando há uma união com o Espírito de Deus, essa glória, essa luz, olha só,
ela reflete. E ela brota ao rebento do tronco de Jessé e das suas. Estamos falando de coisas profundas, que para muitos é como se fosse nada. E ele diz, ele traz um renovo. Estamos falando de Jesus aos nossos corações. O que alimenta o DNA de Jesus ao teu coração é a unificação com o Espírito, que geme com gemidos inexprimíveis em favor da tua vida e que traz resposta do alto sobre tu. É o caráter de justiça que você implanta, carrega e vive. O profeta Abacuque dizia, os justos viverão pela fé. Os justos viverão. Ele segue dizendo aqui no versículo 8, né? E caiu uma boa terra e deu frutos, que vingou e cresceu. E produziu 30, outras 60, outras 100. Agora é que é a fatia principal. Meu Deus, o versículo 9. Aleluia. É o que eu queria falar aquela hora, mas ele diz assim, e disse-lhes, quem tem ouvido para ouvir. Vamos ler novamente? E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouça. Qual é essa condição? É uma interpretação linguística humana? Interpretação divina, espiritual. A parábola que ele falava era em códigos. Poucos compreendiam, porque estava na mesma ambiência, na mesma atmosfera, na mesma conexão. Muitos não compreendiam, falavam, esse cara não está falando nada com nada. Como acontece nos dias atuais. Mas os discípulos, eles estavam recebendo detalhadamente esse alimento no teu espírito. Estava sendo fortalecido pelo Espírito. Mas por quê? Veja que no versículo 10, os discípulos começam a interrogar, dizendo acerca da parábola. E olha o que Jesus diz no versículo 11. A vós vos é dado saber os mistérios do... Peraí, existe um reino. Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que está no céu. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua. Venha a nós o teu. Venha a nós ao teu. Qual é a ordem? É o nosso reino vai até ti? A ordem é de lá para cá. E quem provoca daqui para lá? Somos nós. A Bíblia diz que desde o tempo de João Batista o céu é tomado a força. O céu é tomado a esforço. E a gente precisa ser condicionado, ou seja, preparado para isso. Precisamos estar preparado para isso. Assim, quando o dia mau tentar nos cercar, nós não vamos ser vítimas. Nós vamos permanecer produzindo. Ele segue dizendo aqui no versículo 11, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábola, para que vendo veja. No versículo 12, veja só, para que vendo vejam e não percebam. Pode alguém ver e não perceber? Sim ou não? É o que a Bíblia está dizendo, sim. E segue dizendo, ouvindo, ouçam e não entendam. Ou seja, não há compreensão, interpretação. Por quê? Na grande maioria das vezes, ignoram as coisas espirituais. A Bíblia é espiritual. Homens que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito. Homens que lêem a palavra, inspirado pelo Espírito, obtêm a interpretação linguística divina e santa do Pai. Isso se chama revelação. É diferente do que hoje muitos dizem, né? Revelação é só quando fala de CPF, disso e aquilo. Não é. Revelação nós falamos de coisas mais ocultas, desconhecidas, de uma das partes. Então Deus ele traz o oculto para ser revelado àqueles que estão andando em espírito. Ele disse isso para Jeremias.
Ele diz, a condição que eu te classifico é: clama a mim, responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe, rapaz. Porque o centro da sabedoria se concentra em Deus, a fonte da sapiência é Deus. E se nós ignorarmos a fonte, como nós vamos ser alimentados por aquilo que nós precisamos para continuar sendo produtivo aqui sobre essa terra? Se torna difícil. O conhecimento, o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não haverá libertação se a verdade não for presente nas nossas vidas. Não haverá libertação se a palavra não for presente aos nossos corações. Pastor, eu não sei mais o que eu faço, o desespero toma conta. Por quê? Esqueceu do amparo da palavra. Ampare a palavra no teu coração. Salmos capítulo 37, versículo 5. Deleita-te o teu coração no Senhor, descansa nele, confia nele, e tudo, ele disse, tudo ele fará. Aleluia. Tem outras traduções que falam de forma diferente. Glória a Deus. Versículo 12, seguindo aqui em Marcos capítulo 4. Ouvindo, ouça e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Você acha que Jesus não queria que as pessoas viessem ao encontro do arrependimento? O desejo dele era esse, que todos viessem a se arrepender. Mas o que Jesus ele aborda é que a ignorância do homem, do eu interior, que ecoa no ego do homem, traz a ele morte espiritual. E é intitulado como a própria palavra diz. Se há um espírito que fala, que repousa, que nos coloca numa fonte, um caminho de conhecimento, como Isaías diz lá no 11:2, que a gente acabou lendo, não precisa pôr lá não. Há uma direção, há um norte, há um comando que o próprio Espírito vai reger as nossas vidas. Coloca lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina tudo e todas as coisas. Olha que o Romanos 8:11 vai dizer, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos. Como que tem que morrer para viver? Essa matemática aí, Deus, se discerne pelas coisas espirituais. E ele diz, pelo seu Espírito que em vós habita. Eu posso morrer tendo vida? Sim, com Jesus. Você morre para si mesmo, nasce agora o Espírito de Deus sobre a tua vida. Ele traz domínio, governo. Lucas 8, capítulo 8, versículo 10. Então a gente precisa aprender dia após dia a extrair um conhecimento da parte do Senhor, ao ponto de nós agora sermos regido, governado, direcionado pelo Espírito Santo. Lucas 8:10. Olha o que Lucas capítulo 8, versículo 10 vai dizer. E ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Há um reino. Há uma dimensão fora dessa? Sim, o reino de Deus. A Bíblia fala de 3 céus. A Bíblia fala que, pode manter aí, por favor. Alguns discípulos, eles teve acesso até a ver as coisas divinas e santas da parte de Deus, estando nessa terra. Por quê? Porque a dimensão de quem Deus é e aonde Deus está, ela gira no meio de um todo. Ela está em meio a um todo. Deus está dentro e fora do espaço de tempo. Ele está dentro e fora do espaço de tempo. A soberania dele é irredutível. A soberania dele não se pode calcular. Compreende isso? Quem Deus é? Olha para o sol.
Ele nasce de um lado, se põe do outro. Quem controla tudo isso? Ele deu vida para tudo. Ele deu vida para a terra. Multipliquem. Multipliquem. Ele deu ordem para o multipliquem. Há multiplicação em todos os afirmamentos divino e santo da parte dele. E ele segue dizendo: mas há outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Pastor, não entendo. Persevera, continua e não saia da posição. Vai chegar um momento que Deus ele vai te escalar para esse momento particular. Momento que você vai mergulhar em intimidades mais profundas, que você vai alegrar o Espírito de Deus sobre o teu espírito. Porque a Bíblia diz, não extingue, não aparte, não afaste o Espírito de Deus de você. Porque quando nós mantemos Ele perto, nós mantemos Ele sobre nós, pode vir o dia mau, mas você permanece. O Senhor é o meu pastor, e nada, se vier o dia mau, o Senhor não falta. Se vier o dia bom, os cristãos de verdade, o Senhor não falta. Se vier a calúnia, o Senhor não falta. Se vier a difamação, o Senhor não falta. Se vier a mentira, o Senhor não falta. Se vier qualquer coisa ao contrário de quem Deus é, o Senhor não falta. Sabe por quê? Ele diz, nunca vi o justo mendigar o pão, e muito menos a tua descendência. Aleluia. Há um maná, um alimento, aleluia, que Deus ele jorra, ele implanta diante das nossas vidas, aos nossos corações, e nos traz essa oportunidade de provar de coisas maiores. Foi isso que você veio buscar nessa noite, a presença dele? Ou você veio buscar alguma coisa do homem aqui na terra? O que eu tenho para te oferecer faz parte do céu. Eu posso te ajudar naquilo que Deus me escalou. Eu posso ir até onde Deus determinou. Eu não posso romper limites, porque eu aprendi a ouvir a voz do Senhor. E é assim que a gente permanece, ouvindo. Para permanecer na presença, precisa ouvir. Se você deixar de ouvir, você vai permanecer na sua vontade, no engano, na mentira. E a gente aprende isso andando com Deus. Noé andou com Deus. Enoque andou com Deus. Muitos homens andaram com Deus. E o próprio Deus permitiu agora os discípulos, homens natural, andar com Jesus. O próprio Deus pega agora Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele não se usurpou de força divina nenhuma. Ele se reduziu na estatura humana para quê? Para trazer o homem aqui na terra o acesso ao céu, ao reino dele. Você entende o acesso que você tem? Você entende que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que o grão de mostarda é o menor de todos, mas diz que quando cresce parece que fica maior que todos, né? Preste atenção. A lei divina da parte do Senhor, ela quando ela vem sobre a nossa natureza, ela nos desconstrói a cultura, a tradição, o achismo, o medo, a dúvida, os interesses, e implanta em nós algo que as pessoas vão dizer, tu é louco, cara, tu é doido. Tá doido? Eu falo, doido é o gadareno que atirava pedra. Eu sou mais doido, por quê? Porque eu sigo Jesus, e eu vi Jesus fazendo o quê? Libertando ele. E tem que ser mais doido para encarar o gadareno no espírito. Precisa ser. Aleluia. Tem gente fugindo do gadareno com medo. Nós estamos entrando no barco com Jesus e dizendo, vamos lá, mestre, vai na frente. Aleluia. Glória a Deus. Eu aprendi. Jesus só coloca a ponta do pé. Aonde você pisar a planta dos pés, abençoado, terra maldita era, terra de choro, terra de tormento.
Homem que vivia inconstante, numa prisão dimensional. Mas Jesus só colocou o pé, não falou nada, ele mesmo veio de encontro ao mestre, por quê? O juízo de Deus chegou diante daquele homem. Ele não encontrou em homem natural o que encontrou em Jesus. Ele não encontrou em pessoas o que encontrou no reino implantado ao coração de Jesus. E quando ele se depara, ele diz: por que me persegue antes do tempo? Jesus diz: sai dele. Ele é vida. Jesus é vida. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus, ele está vivo. Cara, eu fico às vezes perguntando: Senhor, por que as pessoas não sentem? Por que as pessoas não conseguem olhar, Senhor, com uma visão óptica de amor e de graça, segundo a Tua palavra? Não conseguem trazer vida para as Escrituras. Não conseguem, porque não carregam elas. Há uma comunhão para quem carrega a palavra. Quando você ordena na terra, o céu se abre, e o céu agora intervém em favor do justo, que guarda a palavra. Ele diz: de tudo que você tem, ele disse tudo, cara, guarde o teu coração, ame o Senhor de todo o teu entendimento, toda a tua força, de toda a tua alma. Amar, o amor está acima da consciência humana, almática. O amor faz com que você agora viva o extraordinário de Deus. Mas os deuses desse século, como Paulo diz, têm cegado o entendimento de muitas pessoas. Mas ainda existem pessoas que Deus está fazendo boca dele nessa terra para despertar uma nação santa. Para despertar uma caravana que vai sair daqui marchando no fogo, glorificando, exaltando. Vai chegar em casa, vai implantar o teu joelho no chão e vai dizer: Senhor, o culto foi uma benção, porque a palavra que foi depositada sobre o meu coração acendeu uma chama, que eu vou permanecer no Senhor, ligado no Senhor, e vou ficar firme com o Senhor e não vou sair da tua presença. Aleluia. Quem já está com essa mentalidade, irmão, já pegou a semente inteira. Já engoliu. A semente estava no ar, já fez assim, ó. Engoliu a semente. É igual a palavra. É o que eu sempre falo, tem gente que vem e suga o mel da rocha todinho. A rocha fica mais seca do que ela já é, né? Aleluia. Mas tem gente que não pegou 5 minutos de palavra. Ave, distração, levou. Escuta, quando você tem palavra no coração, Satanás tem medo. Porque a verdade está no seu coração. Onde o Espírito Santo, ele assenta em você. Quando você caminha na verdade, Paulo estava passando, foi em Damasco. Ele olha para uma mulher, espírito de adivinhação, engano. Espírito imundo, saia dela. Porque ela olhou para ele e disse: eis que vai um homem santo, que carrega o zelo, que carrega a verdade, que carrega a palavra, o oposto dela. Ela carrega o quê? Espírito imundo, saia dela. Qual foi a consequência? Perseguição. Aí hoje estão dizendo que não, vem que ele resolve tudo. Ele vai te instruir na medida que você ouve a voz dele. Agora, consertar o erro, porque ele não erra nas suas palavras. Tu errou, ele te dá a oportunidade de reconstruir, corrigir o erro. Porque o maior sinal de arrependimento para quem agora é vertido, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, é o quê? É quando o homem tenta reconstruir aquilo que um dia ele desconstruiu lá atrás. Quer ver uma pessoa que de fato nasceu novamente, de novo? É aquela pessoa que olha para o seu passado e fala: meu Deus, se eu pudesse mudar, eu mudaria tudo. Aí Deus vai falar: não, é agora mesmo que você vai fazer tudo diferente, vamos. Pegou? Ah, é, Senhor, vixe, derrubei, sei lá, 30 almas. Levei para o mundo. Agora eu vou ganhar 100. Porque aqui está falando, né? Umas ganhou 30, outras ganhou 50, outras ganhou 100, não é verdade? Vou ganhar 100 agora. Aleluia. Por quê? Porque, cara, o dia mal te ensinou agora
que o dia bom ele pode estar acima dele, mas o dia mau trouxe a revelação de uma fraqueza que você carregava. E se você não tivesse a revelação do desconhecido que estava oculto no seu coração, você não se posicionaria na verdade. Eu não sei se você entendeu. O dia mau ele descobre o que está no teu coração. Resumindo, o dia mau ele revela o sentimento que você carrega, às vezes que nem você sabe que tem, você acha que não tem nada, mas está lá, escondido. E aí o dia mau ele faz o quê? Desencadeia isso. É Deus olhando e falando, trate isso. Trate isso. Aleluia. Queima Jesus. Aleluia. Nós já vamos terminar. Amém? Não é para queimar o celular não. É a distração mesmo, irmão. Amém? Vai que queima aí, né? Mas tem uma loja ali que o irmão ali, ó. Indico vocês, tá? Se precisar. Amém? Calma aí, nós já vamos terminar. Nós temos que sair daqui com a palavra completa, é ou não é? Sim ou não, igreja? Hã? Vai deixar o espinho chamado tempo sufocar o que Deus ele quer depositar sobre a tua vida? Veja só. Deus pode me usar para profetizar na tua vida, para falar algo, mas Deus pode me silenciar para a palavra dele construir em você vida e resultado daquilo que você precisa. Pega, crente, pega, abraça, palavra, vida, glória a Deus, aleluia. Se dependesse de mim, nós ia sair daqui meia-noite. Se dependesse de mim, eu ia mandar servir um café para ninguém abrir a boca. É ou não é? Se dependesse de mim, eu ia mandar servir um cafezinho bem forte. Os irmãos saem daqui com os olhos parecendo uma tocha de fogo. É ou não é? Meu Deus, aí irmão, o inimigo ia ficar até com medo lá fora, é ou não é? Imagina, ser ligado no céu no 280 e... Sim ou não, igreja? Nós temos que ser um cristão assim, fervoroso, cara. Cristão maracujá só dorme. Só... Não é verdade? Pelo amor de Deus. Nós temos que despertar. A igreja tem que despertar nos dias atuais. É ou não é, igreja? Você está comigo ou não está? Porque aqui tem fogo. Eu não negocio fornalha não, viu? Quem carrega fogo não negocia fornalha não. E você precisa aprender isso, viver isso e não abrir mão disso. Aleluia. Amém? Porque nós estamos comendo o mesmo alimento aqui. Então, dependendo como é que você recebe, aí vai trazer resultado. Amém? Quero ver gerando frutos, produzindo, o céu entrando, justificando, dando testemunho, trazendo resposta, vivendo a intervenção de Deus. Aleluia, glória a Deus. De todos os milagres que eu já vi com os meus olhos, o que mais me impressionou foi a comunhão com Ele. O que mais me impressiona hoje não são os milagres, é a presença dEle. Nós encontramos milagre em pessoas, mas a presença é só nele. Porque as pessoas precisam do milagre. Mas tem pessoas que precisam dele. Aleluia. E a condição que Deus ele permite, muitas das vezes, como Jesus ali dentro desse cenário, ele gerou milagres, era o quê? Que as pessoas recebessem a palavra. A palavra é a fonte. Aqui a chave é a palavra. Algo que não pode ser ignorado, a palavra. A palavra. Versículo 13 vai dizer, e disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Glória a Deus. Do versículo 14 ao 19 aqui, basicamente, ele vai explicar essa parábola. Eu só vou ler o 14, o 15 e já vou pular aqui para o 19. Ele vai dizer assim, no 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi nos seus. Vamos para o 19 aqui agora, para o 18, perdão. E outros são os que recebem a semente, ou seja, recebem a palavra.
entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e ambições e outras coisas entrando, sufocaram o quê? E fica o quê? Infrutífera. Versículo 20. Isso aqui é o que está quadrado hoje na minha e na tua vida. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um 30, o outro 70 e o outro... Vamos lá em Salmos capítulo 51 e a gente já encerra. Versículo 17. A gente sabe que se nós somos o solo, a gente sabe que todo solo, para ele recepcionar uma semente, precisa ser o quê? Arado, moído, sim ou não? Escavado, sim ou não? Escavado, níveis mais profundos, sim ou não? Eu quero a igreja comigo. Glória a Deus. Eu quero que você dê atenção para a palavra que está sendo colocada hoje diante de você e diante de mim. Então o que Deus ele quer também? Um coração quebrantado. O salmista declara aqui em Salmo 51, 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito. Não despreza, ó Deus, Deus não despreza. Eu vou dizer novamente, um coração rendido, moído para receber a palavra germina, cresce e alcança as alturas. Aleluia. Palavra. Coração aquebrantado, coração rendido, coração moído. Moa o teu coração. Exclua, pega o histórico do antepassado, exclua, joga na galeria da lixeira. É ou não é? É ou não é, igreja? Traga agora pensamentos novos, sentimentos novos, implanta o teu coração no Senhor, fala: Senhor, aqui é depósito do óleo, agora do azeite, derrama. Aleluia. Pode fazer uma usina, Jesus, que nós temos que ficar com a lamparina até aquele grande dia acesa, não é verdade? Amém? Vamos se colocar de pé? Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome santo do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu precisava dessa palavra. Eu precisava dessa palavra. Eu estou saindo daqui mais crente ainda. Estou saindo com mais fé ainda. Eu estou saindo com mais fé. Eu estou me avaliando. Tu está saindo com mais fé nessa noite? Pronto. Então vai vir resultado bom por esses dias. A palavra está aí, vai vir resultado. Sim ou não, igreja? Sim. Glória a Deus. Escuta, irmãos. Deus é um Deus zeloso. Na medida que a gente vai transitando com o Senhor, nós vamos tendo a experiência de quem Ele é. E a igreja em si é uma constituição onde forma pessoas. É uma instituição acadêmica, espiritual. É onde olha para você e desperta o dom que está adormecido. Para você agora não se tornar vítima do mundo e se tornar um instrumento nas mãos do Senhor. Então, quando a gente de fato coloca os nossos corações para recepcionar a palavra do Senhor, a buscar Ele, tendo pessoas que apoiam, que incentivam, que falam: vamos, irmão, jejuar, vamos orar, vamos subir um monte, vamos fazer um propósito aqui toda quinta oração. Tu foge. Tu tem sido covarde, está fugindo da sua batalha, rapaz. E tu quer que a igreja compre a tua guerra. Sendo homicida. Omitindo a si mesmo e se tornando homicida. Não é só vinho. Tem que pegar toda a bagagem, toda a instrução, todo o ensino e aplicar. Não é ser só ouvinte, mas ser o quê? É ordem de cima, filho. Quem está acima de mim e de você. Nós não estamos acima dele. Então nós não podemos achar que o nosso jeitinho pode
ser infiltrado na palavra, não. A palavra tem que infiltrar em nós, arrancar todo jeitinho e vir um novo do Senhor. Amém? Eu sou sincero. Eu entendi o que era o cristianismo quando eu era confrontado. Eu via na palavra as coisas e meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus, como que eu andei tão cego? Mas obrigado porque eu te achei. Amém? Eu acredito que tem gente aqui também que anda nessa condição. É uma figura de gratidão constante na presença do Senhor. Sempre expressando gratidão. Obrigado, Jesus, pelo dia. Obrigado, Senhor, pelo respirar. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Aleluia. Olha só, hein? Pode encerrar?